Pessoal, boa tarde. A gente vai relembrar um pouco de produtos notáveis e a gente vai adicionar essas duas situações. Ano passado a gente viu até aqui, que é o produto da soma pela diferença. Esse ano a gente vai entrar cubo da soma de dois termos, cubo da diferença, e a gente vai falar também sobre a pirâmide de Pascal, que a gente consegue fazer qualquer uma conta dessa daqui de um jeito bem simples. Vou terminar esse aqui, depois eu volto com essa parte. Bom, então para a gente relembrar aqui produtos notáveis, o que é o quadrado da soma de dois termos? O quadrado, literalmente o quadrado, é o expoente 2, soma, tem um sinal de mais, dois termos. Quem são esses dois termos? Dois termos qualquer, no caso aqui é o x e o y. Já pulando um pouquinho, vindo aqui para a diferença, que é a mesma ideia, a única coisa que muda é que no lugar do soma é diferença e que no lugar do mais é menos. Então vocês já vão lembrando aí mais ou menos o que é. Então o que é isso aqui? X mais y ao quadrado. É exatamente aquela regrinha que a gente trabalhava, que é o quadrado da primeira, mais duas vezes a primeira vezes a segunda, mais o quadrado da segunda. Ah, professor, não consigo gravar isso, o que eu faço? Aí a gente vai fazer distributivo. Isso daqui é a mesma coisa que x mais y multiplicado por x mais y. É a mesma coisa. O que eu faço aqui? Chuveirinho. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, mais xy, agora que é o contrário. Y vezes x, mais xy, y vezes y ao quadrado. Então, esses dois caras aqui, por eles serem iguais, a gente pode somar. E aí a gente vai cair no x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Então, o ideal é vocês gravarem isso aqui, porque vocês agilizam, vocês diminuem a conta. Em vez de vocês vierem para essa conta aqui, vocês já apontam o resultado e é mais fácil. Mesma coisa ao quadrado da diferença de dois termos. Vocês vão ter que lembrar lá, relembrar. A gente, em vez de ter esse cara aqui, ó, que eu botei de vermelho, ele vai ficar negativo. Então, desse cara para esse aqui, a única coisa que muda é que no quadrado da soma o resultado é mais, no quadrado da diferença o resultado é menos. É a única coisa que muda. No segundo termo, o mais, ele vira menos. Beleza? Se eu fizer a distributiva igual eu fiz aqui, esse resultado vai dar igualzinho. Só que nesse lugar aqui, ó, nesse mais aqui e nesse mais aqui, vai dar menos e menos. E aí, menos xy vai dar menos 2xy. Beleza? Então aqui já foi. Aqui é a mesma ideia do de cima. E aqui para a gente relembrar também, produto da soma pela diferença de dois termos. Se a gente quiser fazer a distributiva, a gente vai cair aqui nesse mesmo resultado. Ou então a gente pode gravar que o produto da soma pela diferença é x ao quadrado menos y ao quadrado. Vai economizar. Não consigo gravar. Chuveirinho. X vezes x, x vezes y. Então eu vou ter x ao quadrado mais xy. Agora é y vezes x. E, desculpa, x menos x, que é menos. X positivo vezes y vai ficar menos xy. Y positivo com x vai ficar mais xy, mais y vezes menos y ao quadrado. Esses dois caras são iguais, sinais diferentes a gente corta. E aí a gente vai cair novamente nesse cara aqui de cima. Então isso aqui vocês já viram, dá para gravar ou dá para fazer distributivo, vocês que sabem. Mais fácil é gravar, mas se não gravar, joga distributivo. Nesse cara aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais ou menos essa mesma ideia. Porém, aqui é 3 vezes. Então, olha só. Ou a gente grava, que já é um número grande, para gravar fica um pouquinho mais difícil. Mas não é complicado. Então, olha só. No x mais y, o que a gente vai ter? Cubo de x, cubo da primeira, mais 3 vezes o quadrado da primeira vezes a segunda, mais 3 vezes a primeira vezes o quadrado da segunda, mais a segunda ao cubo. Então, é difícil de gravar? É. Ah, como é que eu vou fazer isso na distributiva? Olha só, a gente tem aqui x mais y, que multiplica x mais y, que multiplica x mais y, 3 vezes, porque é cubo. E aí, quando a gente já tem esses dois caras aqui, ó, a gente já resolveu aqui. Então, ó, esses dois multiplicados caem nesse cara aqui. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? No lugar disso tudo aqui, eu vou escrever essa conta aqui, que é quadrado da primeira, mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, mais o quadrado da segunda,
vezes esse cara ali, que aí vai ficar a terceira vez. E aí quando a gente fizer a distributiva disso, a gente vai cair aqui em cima nesse resultado, beleza? Então olha só, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, chuveirinho, beleza? X ao quadrado vezes y, eu vou ter mais x ao quadrado y. Mais 2xy vezes 2, eu vou ter mais 2x quadrado y. 2x quadrado vezes o y, eu vou ter mais 2x y ao quadrado. E última carinha aqui por baixo, eu vou ter x y ao quadrado mais y ao cubo. A distributiva vai ficar desse jeito aqui, beleza? E aí quando a gente resolver isso aqui, a gente cai ali em cima. Porque olha só, x ao cubo, que é o cubo. X ao cubo, só tem ele, repete. Agora a gente vai ter que ver quem que tem as letras exatamente iguais. Quem que tem as letras exatamente iguais? Ó, x quadrado y, x quadrado y. 1x quadrado y mais 2x quadrado y, a gente tem mais 3x quadrado y. Mesma coisa esse cara aqui. 2x y ao quadrado mais x y ao quadrado, eu vou ter mais 3x y ao quadrado. E esse cara aqui está sozinho, a gente só repete. Prestando bem atenção. 3x ao quadrado y não é a mesma coisa que 3x y ao quadrado. As letras são diferentes. A potência aqui está no x e aqui está no y. Então a gente não pode juntar. Ele vai ficar exatamente desse jeito. A mesma ideia a gente vai ter para a parte da diferença. É a mesma coisa do que na soma. Qual é a diferença dos dois? Que o sinal vai se alternar. Então se eu gravar que é x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y ao cubo, para fazer o da diferença eu simplesmente vou alternar o sinal. Como assim? O primeiro é positivo, esse cara aqui é positivo, esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. Por isso que aqui está de vermelho, que é o único lugar que o sinal vai mudar. Então eu resolvendo isso aqui, se eu não conseguir fazer distributiva, vai dar mais trabalho, mas vai dar certo. Se eu conseguir gravar, a diferença é só nos sinais, que eles alternam. Quando é cubo da soma, todo mundo é mais. Se for cubo da diferença, o sinal vai se alternar. Primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo. Basicamente é isso. Eu vou finalizar o vídeo e vou trazer para vocês pirâmide de Pascal, que vocês vão ver que é bem tranquilo. Vai ficar mais fácil ainda para vocês resolverem isso. Então, pessoal, como eu tinha falado, triângulo de Pascal a gente resolve qualquer situação desse tipo aqui. Eu ensinei para vocês no começo do vídeo produto da soma de cubo, beleza? Então, isso daqui eu acabei de passar para vocês no vídeo, mas eu vou demonstrar no triângulo de Pascal como isso é fácil de resolver. Então, olha só, a gente começa com a ideia que todo número elevado a zero é 1. Então, qualquer valor que eu elevar a zero, o meu resultado vai ser 1, beleza? Qualquer número elevado a 1, o meu resultado, eu vou ter 1x mais 1y, por exemplo. Se eu estiver trabalhando aqui, no caso, com x mais y, ou x menos y, tanto faz. Então, os meus números base vai ser o x mais y. Se eu tiver esse número aqui ao quadrado, que é o produto da soma de dois termos que eu passei para vocês, que vocês já sabem fazer, e eu relembrei, quais são os números que ficam lá? Aqui, ó, 1, 2, 1. Ah, professor, como assim 1, 2, 1? Você lembra que x mais y ao quadrado é o quadrado da primeira, mais duas vezes a primeira vezes a segunda, mais o quadrado da segunda. Ah, professor, mas esse 1, de onde você tirou? O que a gente lembra disso? Quando a gente não tem um número aqui, a gente tem um número 1. Então aqui se eu escrever x ao quadrado ou 1x ao quadrado, é exatamente a mesma coisa. Aqui se eu escrever y e escrever 1y ao quadrado, é exatamente a mesma coisa. Então o triângulo de Pascal, esses números que eles me dão, é exatamente esses números que ficam antes das letras. Então olha só, 1, 2, 1. Beleza? Show? Muito fácil, tranquilo para a gente gravar. E aí o que acontece? Qual é a outra situação? Aqui a gente viu que x mais y ao cubo é igual a x ao cubo mais
3x² mais 3xy² mais y ao cubo. Então, olha só, quais são os números que tem aqui? 1, 3, 3, 1. Então, olha o número aqui do cubo. 1, 3, 3, 1. Então, esses números aqui no triângulo de Pascal, eles são esses números que vêm acompanhados das letras, ou dos outros números, dependendo do que for que a gente estiver trabalhando. Que no caso, a gente está trabalhando com x mais y, então ele vem acompanhado do x mais y. E aí, se a gente quiser dar continuidade, se eu tiver um número elevado a 4, qual vai ser o meu número? 1, 4, 6, 4, 1. Ah, como é que você chegou nesses números? É muito simples. As 3 primeiras a gente pode gravar. Na verdade, as 2 primeiras a gente grava. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui a gente vai ter um 1. E a partir daqui, o que a gente vai fazer? O 1 sempre vai ser a parte de fora da pirâmide. Então, se a gente olhar aqui, ó, todos esses números da parte de fora da pirâmide é o número 1. Então, todos os números de fora da pirâmide é 1. Então, a estrutura por fora, exterior da pirâmide é 1. E aí a gente vai fazendo os números de dentro. Como é que a gente acha esses números? É simples. É só a gente ir somando. Olha só. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Próxima de fileira aqui, ó. 1 do lado de fora. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E assim a gente vai até o final. Então, olha só. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 5, 4 mais 1, 5. Lembrando sempre que o primeiro e último número vai ser 1. Aqui, mesma coisa. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. Se eu quisesse fazer do 7, como é que eu ia fazer? Ia somando. 1 mais 6, 7. 6 mais 5, 21. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 1, mais 6, 21. 6 mais 1, 7. E aí a gente vai até chegar no expoente que a gente quiser. Beleza? Ah, professor, como é que a gente vai descobrir esses númerozinhos aqui de cima, o expoente do valor que a gente estiver trabalhando? Aí eu vou explicar também que é muito fácil. Presta atenção. X mais y ao cubo. Como eu estou trabalhando com um cubo, eu venho aqui na terceira fileira. Quais são os valores da terceira fileira? Olha aqui. 1, 3, 3 e 1. Então, no x mais y, o que eu vou botar? 1, 3, 3 e 1. Beleza? E agora, quais são os números que eu estou trabalhando? X e y. Então, eu pego aqui, ó, 1, xy, 3, xy, 3, xy, 1, xy. Beleza. Então, o primeiro passo já foi dado. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o seguinte. Olha só. Eu vou ver o expoente que está aqui fora, que no caso é o 3, e eu vou começar, é uma ordem decrescente, os meus x. Então, como assim? Olha só. Como o meu expoente é 3, eu vou pegar nesse primeiro x aqui e vou botar 3. No segundo x eu ponho 2. No terceiro eu ponho 1. E no último x aqui, 0. Beleza? E como é que eu vou fazer o y? Eu vou fazer o inverso. Eu vou começar do 0 e vou até o expoente que está aqui. Então, olha só. 0, 1, 2, 3. Show? Então, olha só. Como é que eu vou resolver isso? Ah, e o sinal. Como é mais, todo mundo é mais. Não tem mistério nenhum. Olhou o sinal, é mais, todo mundo é positivo. Então, mais. Isso aí. Beleza? Show. Agora, como é que a gente faz? A gente sabe que qualquer número elevado a 0 é o quê? É 1. Então, olha só. No lugar desse y aqui, y elevado a 0, eu posso cortar ele, porque ele vai ser 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu não preciso reescrever esse y elevado a 0. No lugar desse y elevado a 0, eu vou botar 1. Como 1 não precisa escrever, então vai ficar apenas o meu resultado, que é x ao cubo. Esse 1 primeiro também eu não preciso botar.
1 sou obrigado, então x ao cubo. Agora aqui, ó, ele já tem que repetir, porque aparece. Então eu vou ter, ó, mais 3x quadrado y. Preciso botar o expoente 1? Não, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, próximo número, 3xy quadrado. E aquele último x lá também está elevado a 0. Então significa que ele vale 1. Se ele vale 1, o que eu faço? Corto. Y ao cubo. Então olha só. A gente pode perceber que o nosso resultado aqui, se vocês comparar lá na parte no começo do vídeo, eles estão iguais. Botei ele até aqui. Então é um jeito mais prático do que você fazer uma conta gigantesca abrindo os fatores e fazendo chuveirinho. Qual é a diferença do mais para o menos? Mesma coisa que eu falei lá para vocês na outra parte do vídeo. Os números vão ser os mesmos. Mas olha só, vou botar sem sinal. X ao cubo, 3x quadrado y, 3xy quadrado, y ao cubo. Lembra que eu falei que a gente tem que alternar os sinais quando for negativo? Então é isso que a gente vai fazer. O primeiro número positivo. Então, ó, mais, menos, mais, menos. E aqui a gente tem aquele mesmo resultado lá na outra parte do vídeo. E aí, para a gente trabalhar uma parte um pouquinho mais difícil, mas para a gente ver que dá certo, eu botei aqui outro exemplo. X mais y elevado a 6. Não sei nem se vai caber aqui, mas vamos lá. Então, olha só, vou olhar aqui a sexta linha. Acho que vai ficar muito grande. Vou pular, vou botar assim. Melhorar aqui, porque senão não vai caber. Vou botar assim. Então, olha só. Vou olhar, em vez de olhar para a sexta, agora eu vou olhar para a quinta linha. Quais os números que estão na minha quinta linha? 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Reescrevo aqui, ó. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, ó, olhei aqui no triângulo de Pascal a minha linha 5, por causa do meu expoente 5. Está aqui 1, 5, 10, 10, 5 e 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Beleza? O que eu faço agora? Pego as letras que estão aqui dentro e põe aqui do lado. Se for número, é a mesma coisa. Você vai pegar o número e vai botar aqui. Então, olha só. XY, XY, até acabar. Beleza? Show! E agora, como é que a gente faz o expoente? Foi o que eu falei. Expoente. A gente olha para o número aqui de cima, pega o x e põe ele em decrescente. Então, o primeiro valor aqui do meu x vai ser o quê? 5. O próximo, 4. Depois 3. Depois 2, 1 e 0. Agora eu vou botar no y. Eu começo do 0 e vou até o número que está aqui em cima. Então, olha só. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E aí, o que a gente faz agora? Para finalizar, a gente vai cortar. Esse cara é aquele que está com o expoente 0, não preciso escrever. Show? E o sinal mais, todo mundo mais. Então, mais, 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 mais. Beleza? E agora é só reescrever isso aqui numa forma mais bonitinha. Então, olha só. X à quinta mais 5x à quarta y mais 10x cubo y ao quadrado mais 10x quadrado y ao cubo mais 5x y à quarta mais y à quinta. Não é difícil, talvez seja um pouco chato, mas vocês também são chatos, eu aturo vocês, então a gente está aí no mesmo nível. Se esse número aqui fosse negativo, o que a gente ia ter que fazer para não esquecer? Vou repetir só os números e vou mudar o sinal. Olha só. Como é que ficou o número? X à quinta, 5x quarto, y, 10x cubo, y quadrado, 10x quadrado, y cubo, 5x, y à quarta, y à quinta. Então, olha só, como é que a gente vai ficar? Foi o que eu falei. Começo com o sinal de mais e vou alternando. Então, esse primeiro cara aqui é mais, esse é menos, mais, menos, mais, menos. Então, como é que a gente gravou? Triângulo de Pascal, põe os números
começa com o expoente vai decrescendo e o outro em forma crescente. Tira o que tiver elevado a zero, porque ele não vai alterar em nada. E se for negativo, alterna os sinais. Isso daqui não vai ser cobrado para vocês agora em matéria física, eu, Roberto, no ano. Isso aqui vocês podem ver no concurso. Mas eu não quero ninguém seja meia boca. Eu quero que vocês sejam bons. Para vocês serem bons, a gente grava isso. E se cair no concurso, vocês vão lá e acertam. Beleza? Então é isso. Beijo. Até, se Deus quiser, breve.